Fala galera do Manejo Norte-Nordeste, eu tô aqui com o meu amigão Ritornello e a gente vai gravar um vídeo hoje falando sobre encarte. O pessoal tem pedido muito sobre encarte. Augusto, como foi o encarte do Ritornello? Como é que vocês têm desenvolvido o encarte? E aí eu escolhi fazer esse vídeo agora falando sobre isso. Vocês já podem ver aqui de início que aqui é uma gambiarra, né? O meu aparelho de encarte não é o melhor aparelho de encarte, não foi desenvolvido específico para isso. Queria muito ter um aparelho como esses que os grandes criadores usam, da Tektron, da FM Eletrônica, que são aparelhos consagrados, são aparelhos ótimos, excelentes aparelhos para encarte. E também o alto-falante. O meu maior receio, na verdade, foi com o alto-falante, porque o arquivo de mídia é o selo prata FH 30 anos, é em Wave, né, formato em Wave, não é em MP3, porque o MP3 ele perde muita qualidade, mas em Wave. E um exemplo disso, pessoal, eu já vi Curió encartado com o canto Praia Clássico, cantando todas as notas, organizado, mas sem balanço. É muito feio um pássaro cantando sem balanço. E muita gente tem preconceito com encartar através de mídia por causa disso, porque perde a naturalidade do canto do pássaro. Na maioria das vezes, quando não é bem trabalhado, quando você erra em alguma coisa. E o maior erro é justamente no arquivo Wave. Não usam o arquivo Wave, usam o MP3. E aí perde a qualidade e o pássaro não assimila muito bem. Então, pronto, de cara, a primeira dica. Vai encartar, procura um bom arquivo de mídia. Procura um bom registro de áudio gravado em um bom arquivo de mídia para passar mais qualidade. A outra dica, se tiver condições de procurar um alto-falante próprio, porque hoje em dia existem várias marcas e vários criadores de alto-falante, né? Pessoas que trabalham com isso. Eu vou indicar uma aqui, não estou ganhando nada, mas vou indicar que se eu tivesse condições eu estaria usando ele. É o fone do Idalécio, certo? E as próprias empresas hoje que vendem a Tektron e a FM Eletrônica, como outras marcas, também já tem os seus próprios alto-falantes que trabalham, certo? Então, pessoal, eu quero falar o seguinte, o alto-falante é muito importante. Esse aqui deu certo, poderia dar errado, justamente por essa característica de frequência aguda do alto-falante. A outra coisa do aparelho é o temporizador, porque o temporizador vai ajudar justamente a controlar o tempo que você vai trabalhar o encarte. A gente não bota para encartar um pássaro desse, a gente não coloca direto, tocando direto o encarte. Não, tem os intervalos. Principalmente nessa fase em que o pássaro já está vindo cantando. Por quê? Porque ele precisa descansar, ouvir, porque senão vai se tornar algo repetitivo demais. Ele vai dizer, pô, isso aí não é um pássaro, isso é uma máquina, isso aí não é o que eu preciso aprender. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Então essa caixinha adaptada, eu eliminei o alto-falante natural dela, aí eu conectei isso aqui. Tem o arquivo ela lê Wave, né, como eu já falei. E eu eliminei também a regulagem de volume, porque eu odeio essa regulagem aqui, ó, que você tem que apertar e segurar para poder ajustar o volume. Então o Ronildo teve a ideia de colocar, meu amigo Ronildo, que me ajudou muito com as dicas do Ritornello. O Ritornello veio lá do criatório dele, eu adquiri o Ritornello com 46 dias de vida, né, como eu falei. Então a gente adaptou essa regulagem aqui do volume e aí eu comecei a encartar. O Ritornello, e como todos os outros pássaros, é importante fazer isso. Ele teve o primeiro período de encarte encapado, certo? Até hoje ele fica encapado. Eu tirei ele aqui, coloquei nessa estacazinha que eu adaptei, que eu fiz. Na verdade eu não fiz, né? Eu encomendei com um serralheiro aqui próximo e coloquei ele aqui para ver a rua. O tempo está um pouco nublado, eu não quis colocar lá fora, eu quis colocar aqui, porque justamente isso, está nublado. Então, mas aí depois ele vai para a capa. Depois ele vai para a capa e vai ficar lá descansando. Essa época aqui, que ele está com 9 meses agora, fiz 9 meses essa semana, eu não coloco o encarte direto. Tem dia que eu nem coloco. Eu coloco 5 cantadas de manhã ou no final da tarde já anoitecendo.
e só, porque senão ele vai querer começar a disputar. Ele já está na fase aí, digamos assim, da puberdade, né? Já passando da fase de criança para adulto, né? Digamos assim, está na adolescência aí. Então é um jovem, né? Ele vai querer começar a disputar o território com o encarte. E aí o que é que vai acontecer? Em vez de ele cantar mais concentrado, ele vai cantar atropelado, querendo cantar mais rápido, querendo cantar mais que o encarte. Então, nesse período, é só manutenção de canto. Agora, inicialmente, não. Inicialmente, nos primeiros momentos aí do encarte, nos primeiros meses de vida do curió, aí eu faço o encarte como? Eu coloco para tocar baixinho, sempre baixinho, pessoal, para parecer que é outro pássaro cantando em outro ambiente. E coloco também em um local, eu tento migrar. Tipo, se eu deixo ele fixo num prego aí, num torno, eu tento migrar isso aqui. Por exemplo, eu uso a primeira semana do lado direito da gaiola, 1 metro, 60 centímetros, com um volume baixinho, uma gaiola encapada, eu uso lado direito. Depois, a outra semana, lado esquerdo, eu tento migrar isso aqui, certo? Sim, outra vantagem é que isso aqui tem uma bateria, tipo uma bateria de celular, e se faltar energia, não vai apagar, vai continuar tocando, e aí dá tempo de você chegar lá e desligar depois que terminar a tocada, né, para o canto não ficar cortado, ele não ficar ouvindo o canto cortado. Deixa eu ver se eu lembro aqui mais de alguma coisa, pessoal, em relação a isso. Então, cada vez que o pássaro vai amadurecendo, ele vai começando a churrilhar mais, marcar mais notas, adquirir mais voz, a gente vai diminuindo o período de encarte. Sempre eu fazia no período da manhã e no período da noite. Como eu não tenho estúdio acústico, como eu não tenho caixa acústica, é até proibido caixa acústica, eu fazia o manejo da seguinte forma: eu colocava ele num prego fixo, como eu falei, e perto do prego tinha o quê? Tinha um sofá, tinha um varal de roupas desses de chão, né, que a gente coloca o varal de chão fixo no chão e as roupas penduradas, porque tudo isso ajuda a abafar mais, a diminuir a latência, a melhorar a acústica do local. Livre de azulejo e de vidro, certo? Por exemplo, aqui eu não encartaria ele, porque aqui tem uma latência, um eco maior do que o ambiente onde eu fiz o manejo de encarte. Então, tudo isso é muito importante, pessoal. E cada pássaro responde de uma forma. Poderia ser o irmão dele, de ninho. Talvez não fosse o mesmo manejo. Muita coisa é igual, é parecido, mas cada pássaro ele tem uma dosagem. Você vai ver, poxa, aqui eu senti que ele está fogueando mais, ele está ficando mais fogoso, então eu vou diminuir mais. Opa, aqui agora ele já deu uma esfriada, agora eu vou aumentar mais, não o volume, mas o uso do encarte. Eu estou falando sobre o uso do encarte. E é basicamente isso, pessoal. A questão da vetorização, a questão de... O que é a vetorização, pessoal? É um sistema em que a gente filtra o pássaro, canaliza o pássaro a ouvir isso aqui, porque é onde ele vai entender que isso aqui é o canto dele. Por isso que os selos, por exemplo, o selo FH 30 anos, o selo prata, tem pialadas, como outros selos também. Tem a pialada antes de começar a cantada. Porque é justamente aí onde ele vai entender que... isso aí é um pássaro que ele precisa aprender, é o canto da espécie dele, da família dele. É isso que ele precisa entender. Então aqui o que é que eu fazia? Colocava ele nesse ambiente com uma acústica, digamos assim, mais adequada para o uso do encarte, para não ficar com muito eco, muita latência. No volume agradável, como eu já falei, nem muito alto, nem muito baixinho demais, mas no volume que ele escute e ele pense que é outro pássaro repetindo, outro pássaro cantando. E também a questão de eliminar o som externo. Então, como é que eu eliminava o som externo? Aqui em Manaus, tem muito pássaro cantando lá fora. Tem periquito, trinca-ferro, bem-te-vi, vários outros pássaros. Então, o que é que eu fazia? Eu colocava próximo à porta um rádio normal, tocando, para eliminar a frequência dos pássaros de fora, né, do som dos pássaros de fora, e ele ficava ouvindo aquele som. E aí acabava que ele não tinha uma definição do que é que os pássaros estavam cantando lá fora. Não era um som alto também, né? Não era um som alto, mas que já atrapalhava o entendimento dele dos pássaros que cantavam lá fora. E o encarte tocando baixinho com intervalo. Esse aqui não tem como eu programar o intervalo, então no início eu tocava 1 hora, 2 horas e desligava. Quando tinha tempo,
quando eu estava em casa, eu deixava mais, né? Tocava e tirava, tocava e tirava. E quando eu não estava em casa, eu só tocava nesse período mesmo, de manhã, 1 hora, 2 horas, e desligava bem cedinho. Quando ele acordava, ele já acordava com o som do encarte tocando. Eu acho, pessoal, e aí eu ia diminuindo, né? Conforme eu vou falando. Eu acho que é só isso mesmo. Caso tenha alguma coisa que eu saiba que é importante e eu não lembrei agora para falar, eu vou gravar em outro vídeo, certo? E se vocês também têm alguma dúvida de algo que eu não falei, Augusto, faltou falar sobre isso, aí vocês coloquem aí nos comentários, que aí depois eu gravo outro vídeo complementando esse, se for o caso, né? Então, pessoal, eu vou deixar aí o vídeo mostrando as etapas do ritornelo, quando ele chegou aqui com 46 dias de vida e como ele está hoje. Eu espero que vocês gostem, espero ter ajudado. Esse manejo de encarte não é uma regra, esse manejo é do jeito que eu fiz com o ritornelo, mas se eu conseguisse outro curió, talvez eu já mudasse, eu já fizesse outros. E tamo junto, pessoal, tô aqui para ajudar vocês no que for preciso. E também estou sempre pegando dicas. Tem amigos meus que têm dicas maravilhosas e eu vou sempre pegando também e aperfeiçoando aquilo que eu acho que vai somar no meu manejo que eu ainda não tenho. Tem coisas, outras dicas também que não servem, né? Você diz assim, não, isso aí não funciona ou não funcionou comigo. E é assim que a gente segue, pessoal, trocando ideias e ajudando uns aos outros. Espero que vocês tenham gostado. Eu estava devendo esse vídeo já faz um tempo. E como eu estou em casa, eu estou meio adoentado, estou com a garganta inflamada e aí eu estou em casa e disse, não, vou gravar esse vídeo. Valeu, pessoal, tamo junto, bom dia para vocês. E acompanha aí o vídeo da evolução dele.